Você sabia que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional é brasileiro e mora em Brasília? Ele se chama Andrew Parsons. Apesar do nome estrangeiro, é carioca e começou a atuar no esporte paralímpico em 1997, no Comitê Paralímpico Brasileiro. Em 2013, foi eleito vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional e, em 2017, assumiu a presidência da instituição, onde está no comando até hoje. Foi o primeiro brasileiro a ocupar esse cargo. Para falar sobre a evolução dos atletas paralímpicos no Brasil e no mundo, nós convidamos o Andrew para bater um papo comigo no Capital do Esporte. Andrew, obrigado por aceitar o convite do Capital do Esporte. Queria começar a nossa entrevista com você falando quando que começou o seu interesse pelo esporte paralímpico. É um prazer estar aqui conversando com você. Começou, eu era estudante de comunicação, eu já era apaixonado por esporte, mas muito cedo eu percebi que eu não teria o talento para ser um atleta e morava em Niterói. E a sede do Comitê Paralímpico Brasileiro foi inaugurada em Niterói, lá em 97. E eu costumo dizer que eu apertei o botão do ônibus, desci e fui me apresentar. E ali eu me apaixonei pelo esporte paralímpico. Eu lembro de eu conversando com meus pais na época, falando, eu tinha 20 anos de idade, eu falando, isso é o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Então, 27 para 28 anos depois, eu estou aqui batendo esse papo com você, eu acho que deu certo essa trajetória. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele era do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. Por que houve essa mudança? Não, na verdade, ele era no Rio de Janeiro, ele veio para Brasília em 2002. O presidente na época, o presidente Vital, ele tomou essa decisão. Vamos levar a sede administrativa para perto do poder. E o Comitê Paralímpico Brasileiro ficou aqui em Brasília de 2002 até 2017. Então funcionou perfeitamente ter transferido aqui para Brasília para estar perto do poder, até para os políticos entenderem essa questão do esporte paralímpico. Foi fundamental, porque a gente criou relações duradouras, não só até com o governo aqui do Distrito Federal, né, com os diversos governadores que passaram, mas com o governo federal. Então, a gente estava muito próximo do Ministério do Esporte, a gente estava muito próximo também do Congresso. Nós triplicamos o valor que o CPB, né, recebe das loterias, e isso foi um projeto de lei que começou na Câmara, foi para o Senado, até a sanção presidencial. Então, vamos falar um pouquinho do histórico sobre o esporte paralímpico. Qual foi a primeira modalidade paralímpica no Brasil? No Brasil foi o basquetebol em cadeira de rodas. Começou ali nos anos 50, foram duas pessoas, são dois considerados pais do esporte paralímpico no Brasil, um no Rio e um em São Paulo, o Sérgio Del Grande em São Paulo e o Robson Sampaio no Rio. Os dois foram buscar tratamento nos Estados Unidos e depois dos acidentes deles. E lá eles travaram contato com o esporte como ferramenta de reabilitação. Quando voltaram, um para o Rio e outro para São Paulo, eles fundaram o Clube do Otimismo no Rio e o Clube dos Paraplégicos em São Paulo. E quando houve a virada de chave para o esporte profissional paralímpico? Eu acredito que foi em 2001, com a aprovação da Lei Agnello Piva, que começou a destinar recursos de forma permanente. A entrada em vigor dessa lei fez que em Atenas, por exemplo, o Brasil fosse para 14º, Pequim 9º, aí Londres já foi para o 7º lugar, onde ficou 7º, 8º, e 7º de novo, no Rio e no Tóquio. E aí, um 5º lugar incrível que foi agora conquistado em Paris. E hoje, o CPB é uma potência. Andrew, você está no segmento do paradesporto há muitos anos. Como é que você vê a evolução dos atletas, dos para-atletas brasileiros? No Brasil, eu acho, a minha visão é de que a gente caminhou muito. Então, eu vejo que o esporte paralímpico contribuiu muito para que as pessoas com deficiência fossem vistas de uma outra forma. Eu acho que principalmente Atenas talvez tenha sido a primeira vez que conseguiu se transmitir jogos pela televisão. A sociedade brasileira entendeu que isso aqui é esporte de alto nível, alto rendimento, e o Brasil é bom nisso. No esporte a gente remove as barreiras e os atletas têm performances incríveis, encantam o mundo, e a gente quer que isso se expanda para outros setores da sociedade, não só o esporte. O esporte é o exemplo. Eu acho que foi causando um efeito de que mais crianças com deficiência, mais jovens com deficiência ou pessoas que adquiriram recentemente a deficiência quiseram se envolver com o esporte. Claro, nem todos vão chegar na Paralimpíada, menos ainda vão medalhar, mas só de ter o esporte na vida deles já é um grande ganho até para a autoestima e para o autoconhecimento e para que as suas famílias entendam o que eles podem fazer.
Nós estamos gravando aqui na Associação CETEF, que é o Centro de Treinamento de Educação Física Especial em Brasília. Aqui eles disponibilizam várias modalidades esportivas, de criança até adulto. Qual a importância de lugares como esse para o paradesporto brasileiro? São fundamentais, é daqui que saem os campeões paralímpicos, aqui que eles começam, aqui que eles treinam no dia a dia. O CETEF aqui é uma instituição que tem 11 modalidades esportivas, então você vê uma galerinha aqui treinando, começando criança, mas você vê campeões paralímpicos passando por aqui, gente que medalhou, gente que foi para a Paralimpíada. Se a gente olhar como o exemplo olímpico, o CETEF seria como um clube, né? É a entidade de prática, onde eles vêm, treinam no seu dia a dia, tem equipe multidisciplinar, eles são acompanhados na parte de nutrição, parte fisiológica, psicológica, enfim, são tratados como atletas que realmente são. Qual o legado que os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Paralímpicos deixou para o Brasil? Foi um legado extraordinário. O CPB, eu acho que conseguiu priorizar os seus legados, aonde ele queria chegar, principalmente pós-jogos, e realizar. Então a ideia era que o CPB, o Esporte Paralímpico, saísse com um centro de treinamento, porque os seus adversários principais no mundo tinham e o Brasil não tinha, mais recursos financeiros e, claro, um conhecimento maior a respeito do esporte paralímpico das pessoas com deficiência. Então hoje, quando o Brasil vai disputar uma Paralimpíada como em Paris, quer dizer, o brasileiro já espera. Queremos medalhas, queremos conhecer os novos ídolos, a gente sabe que o Brasil vai arrebentar. E isso é incrível. André, como estão os preparativos para o Parapan-Americano de 2027 em Lima e as Olimpíadas de Los Angeles nos Estados Unidos para 2028? Os preparativos vão muito bem. Lima já recebeu os Jogos em 2019. Já tem experiência de organizar, as pessoas já conhecem, as instalações estão prontas. Los Angeles, a gente imagina fazer uma grande entrada no mercado americano, né, com o esporte paralímpico. O esporte paralímpico nos Estados Unidos não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse. É um país que tem uma quantidade enorme de pessoas com deficiência, tem a questão dos veteranos de guerra muito forte. A gente quer usar tudo isso para realmente transformar os Estados Unidos no país mais inclusivo. Hoje a gente pode falar que o Brasil é uma potência sem dúvida no paradesporto, porque ele ainda deixa a desejar em questões de acessibilidade. Você que tem essa experiência tanto aqui dentro do país como fora, como é que você vê essa questão da evolução de acessibilidade, inclusive para os atletas brasileiros? Essa é uma das missões do movimento paralímpico. O Brasil é um país potência paralímpica, mas ainda não é um país potência em inclusão, né? O Brasil tem muito a caminhar nessa área e a gente quer exatamente que o esporte paralímpico puxe essa agenda, coloque ela no centro das decisões dos diversos níveis de governo para que as pessoas com deficiência, que no Brasil são milhões, possam ter o direito a exercer sua cidadania, fazer o que querem, ter as oportunidades como qualquer outro. Você gostaria de deixar alguma consideração? Faltou algum assunto que a gente poderia falar aqui? Eu acho que a consideração final é de que o esporte paralímpico, ele realmente está na intersecção entre o que a gente chama de entretenimento e propósito. Então é um esporte que, se você der a chance a ele, você vai se emocionar, se divertir, se inspirar. Ele é sim uma plataforma para mudar a mentalidade, para mudar o mundo, incluindo as pessoas com deficiência. Fica o convite de quem não conhece o esporte paralímpico, que conheça, que se envolva, que busque informação a respeito desse movimento que é tão importante aqui no Brasil.